vai falar de uma série muito, muito boa que está na Netflix e que dá um pouco de medo, porque ela é muito possível de acontecer na vida real. Stalker, já ouviu falar de stalker, sim? Quem já não usou essa expressão para dizer, eu stalkeei o fulano, eu stalkeei o ciclano? Só que stalker pode ser uma coisa muito pior do que uma simples fuçada na rede social de alguém, certo? Esse é o tema da série Você, que a gente vai falar hoje. A série You, Você, foi produzida pela Lifetime nos Estados Unidos, mas está sendo exibida aqui no Brasil pela Netflix, que já comprou os direitos para a produção da segunda temporada, que já foi anunciada. Inclusive, a segunda temporada foi anunciada assim que a premiere aconteceu. Então, já estavam planejando essa segunda temporada antes mesmo de ver no que ia dar a série. A série é baseada num livro de mesmo nome da escritora Caroline Kepnes. Tem também uma continuação esse livro que pode ser que venha a ser o roteiro da próxima temporada, quem sabe. Bom, a história conta a história do Joey e da Guinevere Beck, que é mais conhecida como Beck mesmo. O Joey é um gerente de uma livraria e a Beck é uma pessoa que está na faculdade, ela está tentando fazer mestrado, pós-graduação e quer ser escritora. O grande sonho dela é ser escritora. E a primeira vez que eles se encontram é na livraria, então eles têm aquele encontro fofo e tal. E o Joey, que é o stalker da história, e ele já é apresentado como stalker logo na primeira cena, ele encasqueta que ela tá dando sinais de que está interessada nele, e ele vai lendo esses sinais. Como a gente sabe que ele está lendo esses sinais? Existe um voice-over, existe uma narração por toda a série, então o tempo todo, até algumas pessoas, alguns críticos disseram que a gente é obrigado e a gente fica preso dentro do cérebro do Joey. A ideia é essa. Então a gente sempre vê as coisas pela ótica do Joey, quase o tempo inteiro. Toda vez que ele está presente numa cena, ele vai expor o modo como ele está lendo a cena, quais são os detalhes que ele está observando, como ele está interpretando cada detalhe, e ele vai te guiando, assim, de alguma maneira. Então, ele se encontra, ele fica obcecado por ela, já olha o nome no cartão de crédito, já pergunta o nome dela, já pesquisa nas redes sociais, coisa que ele não tem. Ele não está em nenhuma rede social, mas ele, manja muito de rede social e consegue stalkear pra caramba. E nesse mesmo dia, ele já vai seguir ela. E já vai acontecer um monte de coisa. Então é muito bizarro, porque a primeira cena, assim, quando eles se encontram, é até meio fofo. Eles falam, ai, que bonitinho, né? É uma coisa na livraria, romântico. E ele descreve ela de um jeito, assim, idealiza ela pra caramba, né? Porque não conhece ela. E aí ele tem essa coisa, ele é uma pessoa muito romântica, que quer muito um amor, assim. Então ele vai idealizando. Então você acha fofo, de repente começa a ficar creepy, porque aí ele começa a seguir ela, começam umas coisas estranhas. Well, hello there. Who are you? Everyone just calls me Beck. And there you were. Every account set to public. You want to be seen, heard, known. Of course, I obliged. Algumas pessoas ficaram irritadas porque o Joey, ele é, digamos assim, ele tem uma fisionomia simpática, né? Quem interpreta o Joey é o Penn Badgley, que fazia o Dan em Gossip Girl, que era o bonzinho do rolê. E ele tem essa coisa do bonzinho, e ele usa muito isso a seu favor. Então, sempre que ele tá numa situação difícil, que ele pode ser desmascarado, ou a coisa pode ficar ruim pro lado dele, ele se sai com muita facilidade, porque é fácil de acreditar nele. E ele mesmo diz isso. Porque ele é um cara imperceptível, ele é o cara comum, o cara que é simpático. E é isso, sabe? Então tem uma coisa de... E ele, como ele justifica muito bem na cabeça dele o porquê ele faz as coisas, então rolou essa crítica de, será que a gente não está justificando demais uma psicose? Porque ele é psicopata, total, assim. Então algumas pessoas criticaram isso, principalmente pensando num relacionamento abusivo entre homem e mulher, né? E no caso do homem sendo o abusador. Mas um aspecto interessante que eu achei nesse sentido, primeiro que eu discordo, eu não acho que isso ameniza, eu acho que muito pelo contrário, eu acho que mostra a real face das coisas. Um abusador não tem necessariamente cara de abusador, assim como um ladrão não tem cara de ladrão, sabe? As pessoas são muitas coisas, elas são multifacetadas e é por isso que é preciso estar atento. Mas um outro fator que eu achei muito legal é que a autora do livro comentou uma coisa que eu achei, a autora
autora do livro, e a Sarah Gamble, que é a pessoa que adaptou o livro para a série, né? Elas duas comentaram uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte: assim como as mulheres cresceram assistindo comédias românticas em que o cara fazia loucuras pela mulher e o cara tava ali naquela função de protetor e tal, os homens também cresceram vendo isso. E no caso do Joey, do personagem do Joey, ele é um cara que ele é comparável, digamos assim, às mulheres que são retratadas nos romances do século XIX, que eram aquelas mulheres que se iludiam pelos romances. É um pouco isso, porque ele tem a percepção de que ele tem que ser este homem, o protetor, o que vai salvar a vida da mocinha. No caso da mocinha, é uma menina com uma vida muito confusa, então ele diz várias vezes que ela não sabe tomar decisões, então ele tem que resolver por ela. E ele acredita genuinamente nisso, ele realmente acha que é desta maneira. Uma coisa muito legal que eu acho também da série é que a Beck, ela não ela é muito complexa, assim como todos os seres humanos são complexos. Porém, como a gente tem o Joey como sendo protagonista e tal, e ele é o louco do pedaço, e a gente vê tudo, quase tudo, pelos olhos dele, tem uma coisa de a gente talvez pensar que ela seria essa moça, essa vítima, essa coitada que precisa de um protetor, etc e tal. E até um determinado momento você fica meio achando isso, porque a vida dela é uma bagunça, nada na vida dela dá certo. Ela namora um cara nada a ver, as amigas dela são todas muito mais ricas e ficam esnobando ela, sabe? Todos os relacionamentos da vida dela são superficiais, então você fica, gente, coitada dessa menina, sabe? Realmente tem alguém pra ajudar isso daí. Só que não existe só a Beck que o Joey vê. Existe a Beck que o Joey vê, existe a Beck que o ex-namorado da Beck vê, existe a Beck que a própria Beck vê, porque tem um determinado episódio em que a gente vai entrar na cabeça da Beck e sair da cabeça do Joe. Então é muito legal, porque aí a gente vê várias leituras de quem seria essa personagem e você sai com a sensação de que ela era tudo isso, entendeu? Ela era um pouco de cada visão, porque a gente é assim mesmo, né? Ninguém é plano, ninguém é uma coisa só estancada, né? A gente não é bidimensional. Então, eu achei que foi uma coisa muito interessante da série. I'm going to help you get the life you deserve. E a série traz outros personagens que são coadjuvantes que são muito ricos. Um desses personagens é o Paco, que é um menininho, que é o vizinho do Joey e que é o personagem que traz o lado mais humano do Joey. Porque ele é um menino que vive com a mãe, que é mãe solteira, e o namorado da mãe é abusivo, bate na mãe, então ele vive o inferno dentro de casa. E o Joey ajuda esse menino muitas vezes, ele se compadece desse menino em diversas vezes. Outra coisa que as pessoas reclamaram, estão tentando deixar o Joey fofo, mas ao longo da série você vai entendendo o porquê dessa identificação dele com o menino, e não é incoerente, porque na real ele continua com o instinto protetor dele, porque ele se acha o herói de cavalaria, ele é praticamente o Don Quixote, entendeu? Então ele acha que ele tem que sair protegendo as pessoas que não conseguem se proteger. Então é óbvio que ele vai querer proteger esse menino Paco, sabe? E ainda mais que é um menino que gosta de ler e ele leva os livros da livraria pro menino. Então tem uma relação muito clara ali e que eu acho que não faz ele ser menos psicopata, entendeu? É só a pessoa por quem ele consegue enxergar alguma relação ou não. Dentro da psicopatia dele faz todo sentido. Outra personagem que enriquece muito o roteiro da série é a Peach, que seria a melhor amiga da Beck e é interpretada pela Shay Mitchell, que fazia Pretty Little Liars. Eu tô com dificuldade de falar esse nome hoje. Pretty Little Liars. É engraçado porque tanto o Penn quanto a Shay vieram de séries adolescentes que de alguma maneira tem a ver com a coisa do stalker, enfim, né? Tem uma relação aí com esse universo. Apesar deles odiarem quando as pessoas fazem alguma comparação desse gênero. Em várias entrevistas eles falam isso, que não tem nada a ver, mas tem, a gente sabe que tem. E a personagem dela, ela também é obsessiva e ela também machuca os seus amigos, assim como o Joey faz, só que não elevada à potência que o Joey eleva, né? Porque o Joey passa de todos os limites. Mas é muito interessante uma coisa na série, que é o seguinte: a Peach, assim que ela conhece o Joey, ela não gosta dele. E ela tem alguns motivos pra não gostar dele, que a gente vai entender no decorrer da série, mas tem uma questão também que é:
as pessoas que são doidas na série, elas meio que se identificam, entendeu? Porque a Peach não gosta do Joey e a Peach é meio doida. O namorado lá da vizinha do Joey que bate na mulher também detesta o Joey. E ele também é doido. Sabe assim, tem uma coisa de que eles enxergam no Joey algo além. Enquanto todo mundo acha que ele é só um moço bonzinho, eles ficam tipo, tem caroço nesse angu, tem alguma coisa errada nesse menino aí, tá estranho. E realmente tem alguma coisa estranha. E aliás, a Shay Mitchell tá arrasando na atuação, sabe? Eu não assisti Pretty Little Liars, então não tem como comparar. Mas eu acho que a personagem dela é muito interessante. E fico com pena, inclusive, de não ter sido mais ainda explorada, porque era possível explorar ainda mais. Bom, o roteiro da série é isso. Eu acho que o maior ganho da série é o roteiro. Os atores estão muito bem, além da Shay. Eu gosto muito da narração do Penn. Eu acho que ele faz de um jeito que dá, tipo, ele é bonzinho, ele narra numa tranquilidade, assim, né, como se eu estivesse contando história de Niná, praticamente. Só que o personagem dele vai mudando numa crescente que chegou um momento pra mim que eu fiquei assim, mano, teve uma época que eu fiquei, mano, mas esse casal tem química, mano, ele é louco, mas que droga, eles juntos são bonitinhos, que raiva. E até a Elizabeth Lyle, que faz a Beck, falou, eles têm coisas em comum, isso que é o pior de tudo, só que ele é louco, então não dá. Então eu ficava nessa. Aí depois foi rolando numa crescente que, gente, o cara dava risada, eu tinha medo dele. Eu falava, meu Deus, se moço der risada de novo, eu vou sair correndo. Porque a construção vai sendo muito mais psicológica, tem uma coisa do contraste do que ele pensa com o que ele faz. Então tudo é um suspense, assim. Eu gosto muito da Beck não ser uma otária, gosto muito de ter essa coisa das várias visões de quem seria essa Beck, porque ela tem os seus momentos, sim. Você pode, no começo da série, você pode achar, tá bom, ela vai fazer essa personagem água com açúcar o tempo inteiro, mas não, ela tem um grande momento nos 2 últimos episódios, né, que seriam 2 grandes momentos no caso, em que exigiu mais a atuação dela e que ela também deu muito conta. Então acho que em questão de atuação tá sucesso, tá show de bola. E acho também que o final da série foi muito boa. Eu fiquei curiosa pra assistir uma segunda temporada. Fiquei triste por algumas pessoas que não estarão mais presentes, né? Porque já que estamos falando de um psicopata assassino, óbvio que algumas mortes aconteceram nessa temporada. Então fiquei com dó de alguns personagens aí. Mas eu acho que a segunda temporada pode dar o que falar. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei. Espero que vocês tenham gostado da série You. Vocês podem me indicar outras séries deste tema ou de outros temas que vocês gostariam que eu comentasse aqui. Não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo o que a gente falou por aqui, tá bom? E até o próximo vídeo!